Bom dia, aqui é a Gabi e essa é a minha bucket list. Hoje eu tô aqui pra falar sobre Evangelion. E sim, eu assisti Evangelion. Eu já tinha comentado disso do outro vídeo, né, que eu postei, mas hoje a gente vai falar só sobre Evangelion. Eu não vou entrar muito a fundo na história do anime. Eu vou, sim, conversar alguns aspectos, principalmente do comecinho, pra poder falar minha opinião sobre o anime, mas eu não vou contar o final ou tentar explicar a história, porque Evangelion é um anime muito complexo e numa análise geral, perdão, eu acho que Evangelion é um anime denso. Evangelion é um anime que, se eu assistisse 5 anos atrás ou daqui a 5 anos na frente, eu sei que eu teria outras visões, eu sei que eu ia acabar pegando elementos que eu não peguei agora, ou pegando elementos que eu vi de forma diferente, interpretando eles. Então eu acho que Evangelion tem muito disso, é um anime que você interpreta. Evangelion é um anime mecha, não, focado em mecha, mas é um anime que tem robôs grandões lutando contra criaturas estranhas. E eu não gosto muito de animes mechas, pra ser sincera, mas Evangelion não é só sobre isso. Não é só sobre os... passou uma música. Não é só sobre os robôs lutando e uau! Não, tem outros aspectos, tem a psique dos personagens, tem essa mitologia estranha e sensacionalista, impressionista, é muito bom. Eu gostei de Evangelion. No final vou falar minha nota. Bom, Neon Genesis Evangelion foi dirigido por Hideaki Anno, com início em 1995, se eu estiver olhando pra baixo, porque eu tô com minha colinha aqui. O anime tem 26 episódios e 2 filmes, que foram lançados em sequência, tipo em 96, 97, não lembro o ano certinho. Tem alguns boatos sobre os 2 últimos episódios do anime, porque a produção deles é bem diferente dos outros episódios, destoa muito. Há quem diga que isso aconteceu porque o estúdio tava sem dinheiro. Mas eu não sei. Eu gostei, particularmente falando, né, dos 2 últimos episódios. Sim, destoa muito do restante do anime. A produção dele é bem diferente, os traços, os painéis são bem diferentes mesmo. Mas eu acho que, considerando a mitologia do anime, tudo que o anime quis passar, eu acho que é bonito. Eu gostei dos 2 últimos episódios. Mas falam que foi por isso que teve os 2 outros filmes nos anos seguintes. Porque aí eles já estavam com mais dinheiro e puderam dar um fim pra Evangelho. A gente também teve, a partir de 2007, 4 filmes que são reboots, que é basicamente a história de Evangelion sendo contada de outra forma. Eu assisti tudo isso. Eu consumi toda a mídia de Evangelion que eu pude achar, menos o jogo. Eu vi que tem um joguinho, mas eu não cheguei a ver o jogo. Eu vi um trailer também de um live action, mas eu não vou falar do live action porque nem lançou. Eu nem sei, na verdade, quando vai lançar. Se vocês estiverem ouvindo barulho, é porque tem uma pipa aqui que tá presa. Enfim, vamos lá. No início do anime, tudo começa a explodir. Explosões são muito comuns nesse anime, então é bom a gente ir se acostumando. A gente começa o anime com a Misato. E quem é Misato? Misato é uma general, eu não lembro direito o cargo dela, mas ela tem um posto militar forte, alto assim, e ela tá vendo tudo explodir porque tem uma criatura tentando atacar a cidade dela. Mas ela tá atrás do Shinji. E quem é Shinji? Shinji é o filho do comandante da Misato. E a Misato foi buscar ele. Shinji é um rapaz de 14 anos que tenta reencontrar o pai depois de uns 11 anos, mais ou menos. E tá tudo explodindo, entendeu? O mundo tá meio que acabando, digamos assim. E é assim que a gente começa o Evangelho. A Misato procura o Shinji pela cidade, encontra ele, bota ele no carro e eles vão até a NERV. A NERV é a organização militar para a qual a Misato e o pai do Shinji, o Gendo, trabalham. Chegando lá, eu entendo, né? Tá tendo um ataque de um bicho estranho lá. Eu entendo o Gendo não abraçar o Shinji. Não, podia, né? O mundo tá acabando. O que custa você abraçar seu filho? Mas ele não abraça o Shinji. Pelo contrário, ele vira pro Shinji e fala: Shinji, entra na porra daquele robôzão e derrota esse monstro. E agora vamos dar um contexto pra vocês. O robô se chama Eva, um Evangelion. E os Evas, basicamente, são robôs grandões feitos para derrotar os anjos, que são esses monstros. E os anjos são seres humanoides ou não, depende do anjo, que por algum motivo só atacam Tóquio 3, que é a cidade que se passa o anime. E para você pilotar um Eva, não é simplesmente entrar e pilotar ele, não, você tem que sincronizar com esse Eva. Se você não sincronizar com ele, o Eva meio que não vai te obedecer. Quase como se o Eva tivesse uma vontade, ou...
enfim, né? E aí tá, ele vira pro Shinji e fala ao filho, entra... não fala nem filho, né? Ô, moleque, entra aí no Eva, pilota esse Eva e derrota o anjo. E o Shinji fica tipo, não, tá ligado? Tipo assim, o moleque acabou de chegar, depois de 11 anos você vê o pai, não recebe nem um abraço, nem um bom dia, filho, e já querem botar ele no robôzão. Ele fica com medo, né? Fica assustado, ele nunca viu um robô daqueles, ele nunca viu, não sei se ele chegou a ver um anjo antes, mas ele nunca, vamos supor, ele nunca tinha visto um anjo assim. É um ser enorme, tá ligado? Tipo, o tamanho de um prédio grande ainda. Então o Shinji, como um menino de 14 anos, fala, não vou não. E ele começa a ficar desesperado, né? E aí o que o Gendo faz? Você não vai pilotar? Beleza, chama a Ayanami. A Ayanami é outra pilota de Eva. Ela já tinha sincronizado com o Eva 00, porque são vários Evas, né? O Eva que o Shinji ia pilotar é o Eva 01. O Eva da Ayanami é o Eva 00, que foi o primeiro Eva a ser feito. Ele fala assim, chama a Ayanami, né? Aí beleza, eles vão pegar a Ayanami. Só que a Ayanami tá em uma maca de hospital, entendeu? Ela tá toda machucada, de um experimento que eles fizeram com a Eva dela que deu errado. Tá muito machucada, tipo, ela tá com soro na veia, tá com umas bandagens assim, e ela tá claramente com muita dor. Quando ela tenta se levantar da maca, você vê a feição dela cheia de dor. E no momento que a base da Nerve meio que treme por causa do ataque do anjo, a Ayanami cai da maca e o Shinji segura ela. E quando ele segura ela, nossa, a mão dele fica cheia de sangue. E ele fica com peso na consciência e fala, não, deixa a menina descansar que eu piloto o Eva. Não tem problema. Ele tá muito assustado, mas ele vai pilotar o Eva mesmo assim. Mas aí você me pergunta, Gabi, mas você não precisava sincronizar com os Evas pra pilotar eles? E o Shinji nunca pilotou um Eva? Nossa, é quase como o Gedo tivesse certeza que o Shinji ia sincronizar, né? Enfim, o Shinji entra no Eva, né? Ele sincroniza, porque ele sincroniza, simplesmente sincronizou. Entrou no Eva, beleza. Sem treinamento, sem aviso prévio, sem nada. Simplesmente entrou no Eva. Vamos pilotar o Eva. Então, aí ele entra no Eva, pilota o Eva e, tipo assim, ele tá em desespero, sabe? Ele fica com... Ele tá desesperado, né? Eu já falei isso várias vezes. Mas, apesar dele conseguir fazer o Eva andar, fazer o Eva obedecer ele não consegue, tipo, ter tanta maestria, tanta aptidão pra pilotar que ele roubou, porque ele nunca tinha feito isso. Peraí. O cenário mudou, porque começou a chover. Então eu tive que vir pra um lugar fechado. Mas o lugar que eu tava gravando tá aqui. Só que tá chovendo agora, então não dá pra gravar lá. Então, voltando. O Eva vai lá, né? O Eva. O Shinji vai lá dentro do Eva. E ele faz o Eva andar. Porém, contudo, todavia, ele não consegue pilotar o Eva com maestria, com aptidão, que eu já tinha falado. Então, o Eva meio que para de se mexer em um certo ponto. E o anjo começa a atacar o Eva do Shinji. E todo mundo fica em completo desespero. Fica falando, não, tira o Shinji de lá. Joga ele pra fora, entendeu? Que tem como eles tirarem a cápsulazinha que o piloto tá. Só que simplesmente os sinais não respondem, entendeu? O Eva não tá respondendo. E aí todo mundo fica, meu Deus, o Shinji vai morrer. Menos o pai dele. O pai dele tá assim. Aí tá. Só que daí o Shinji desmaia dentro do Eva. Eu não lembro se ele desmaia, com certeza, ou se ele só para de pilotar o Eva, mas eu acho que ele desmaia. E aí o Eva se mexe sozinho e mata o anjo. O mundo foi salvo, né? O Shinji acorda numa cama de hospital, não lembrando de muita coisa do que aconteceu. Mas aí todo mundo começa a parabenizar ele, falando, parabéns, Shinji, você conseguiu derrotar o anjo. Uau, você é incrível, sem nenhum treinamento. Não ligue pros traumas que você adquiriu, mas parabéns. Todo mundo menos o pai dele, né? E o Shinji não lembra de ter, tipo, derrotado o anjo, porque ele tava a mimir muito. Mas enfim, meros detalhes. Ele acorda numa cama de hospital. E depois dele se recuperar, ele vai ver o Gendo, o pai dele. O pai dele não parabeniza ele. Simplesmente fala, agora você vai ser um piloto de Eva, você teve taxas de sincronização muito altas. Então você vai pilotar o Eva, mas eu não vou morar com você, tá bom? Vai morar sozinho. Depois de 11 anos você vê seu pai, eu não vou ficar do seu lado. Pode ir lá morar sozinho. E o Shinji fica, tá bom, pai. Já tava esperando isso mesmo. A Misato fica, como assim você vai deixar um menor sem supervisão? E a Misato vira e fala, vem Shinji, venha morar comigo.
E o Shinji fica meio... As pessoas ficam meio... Mas o Shinji vai morar com a Misato. E a Misato e o Shinji, durante o anime, tem uma relação... É mais de irmã mais velha do que de mãe. Eu gosto do papel que a Misato desempenha no anime, porque ela tem as suas próprias brigas internas, seus próprios desejos. Tudo, na verdade, que ela quer é a vingança dos anjos, pelos motivos pessoais dela. Ela acaba se apaixonando por um homem que ela jurou odiar. Não jurou odiar aquele homem, mas jurou odiar aquele tipo de homem. E ela se vê apaixonada por um homem que é igualzinho ao homem que ela jurou odiar. E ela tem esse sentimento de querer proteger e ajudar o Shinji, mas ao mesmo tempo é tudo sobre a vingança que ela quer ter sobre os anjos. Enfim, a Misato é uma personagem muito boa. Eu gosto muito da Misato. Tem alguns detalhes que eu não gosto dela, tipo, ela é hipersexualizada. E ela é uma personagem muito nova. Tipo, ela não é menor de idade, né? Mas ela é muito nova. Mas são detalhes, sabe? Se você não ligar tanto pra isso, você vai aproveitar bem a Misato. E o Shinji começa a morar com a Misato. Tanto que ele, quando ele vai entrar na casa deles pela primeira vez, ele acaba... Não posso falar? Hesitando. Ele para em frente à casa dele e fica olhando. Tipo, ele não... Parece ter um medo de entrar. A Misato vira e fala: Shinji, essa é sua casa agora, pode entrar. Aí ele entra. E durante o anime, nós temos mais anjos, mais interações, e a gente percebe que o Shinji quer fugir em vários momentos. Em vários momentos que ele é obrigado a pilotar, é obrigado entre várias aspas, ele quer fugir. Tanto que em alguns momentos ele chega a fugir, mas ele sempre volta. E ele é obrigado, entre aspas, porque, tipo assim, todo mundo fala pra ele: Shinji, se você quiser ir embora, você vai embora. Só que quando ele vai embora, eles vão atrás dele. Então, mesmo que ele não seja obrigado, ele é meio que chantageado de alguma forma. Enfim. Mas por que mesmo ele não querendo pilotar o Eva, mesmo ele notoriamente tendo muito medo de pilotar os Evas, por que ele sempre continua? Por que ele não para de pilotar os Evas? Porque ele quer dar orgulho pro pai. Porque ele quer o pai dele perto, ele quer as pessoas por perto dele, sabe? O Shinji não quer ficar sozinho. Ele passou 11 anos sem o pai e agora finalmente ele tem a oportunidade de estar perto do pai, de interagir com o pai. E são muitas poucas as vezes no anime que eles realmente interagem. Então grande parte da relação do anime, do que a gente conhece do Shinji, a gente conhece pela relação deles com outras pessoas. A gente conhece ele pela relação que ele tem com a Misato, com a Yanami, com outros personagens, como por exemplo a Asuka, que eu vou falar daqui a pouco, os amigos dele da escola, o Suzuhara. Porque a relação dele com o pai, a não relação dele com o pai diz mais coisa do que a relação dele com o pai, sabe? Porque o Shinji interage tantas poucas vezes com o pai dele que a gente percebe que não tem uma relação. A não relação deles fala muito mais do que a relação deles em si, sabe? Não sei se eu tô conseguindo expressar o que eu tô querendo expressar, mas eu vou continuar falando, entendeu? E aí, tá. O Shinji quer ser elogiado pelo pai. E acho que o pai dele elogia uma ou duas vezes ele. Mas outras pessoas elogiam o Shinji. Elogiam a forma que ele pilota os Evas. Elogiam ele no geral, sabe? A Misato principalmente. Mas ele não acredita. Ele simplesmente não acredita nesses elogios. Ele acha que só estão elogiando ele pra ele continuar a pilotar o Eva. O que talvez não seja tão mentira assim. Mas se ele tem essa percepção, por que ele não vai embora de uma vez? Porque o Shinji é um porco-espinho. E agora que a gente entra num dilema que é muito mencionado no anime, que é o dilema do porco-espinho. O dilema do porco-espinho é uma história que tinha um grupo de porco-espinhos e eles começaram a ficar com muito frio. Então, o que eles pensaram? Poxa, se eu ficar separado, a gente vai ficar com frio. Então, vamos nos unir. Só que se eles se unem, eles se machucam com os próprios espinhos. O Shinji se vê e vê todas as voltas dele como um porco-espinho. Ele sente que ficar perto das pessoas só vai magoar ele. Porque ele mesmo tem uma visão muito ruim sobre si mesmo. Ele se acha medroso, ele acha que ele é um covarde, ele acha que ele não tem valor nenhum. Mas ele quer estar perto das outras pessoas, mas isso machuca ele porque ele não consegue aceitar que as outras pessoas gostem dele, sabe?
Esse dilema encaixa tão bem com o anime que eu até entendo eles mencionarem esse dilema tantas vezes no anime. O Shinji é um personagem com várias camadas. E eu gosto de pensar no Shinji como personagem. Às vezes é meio chato pensar nisso, mas eu me identifiquei bastante com o Shinji, no sentido dele se ver como um porco espinho, sabe? É bem legal. Enfim, o Shinji, eu já falei um pouquinho da relação do Shinji com a Misato, e agora eu vou falar um pouquinho da relação do Shinji com a Ayanami, a pilota lá que tava toda machucada. Com o passar dos episódios, a Ayanami, né, melhora de saúde, fica bem. Só que a Ayanami, em vários momentos, ela não parece ter emoções, ou ela só é uma pessoa muito apática. O Shinji até tenta interagir com ela algumas vezes, sabe, meio que semear uma amizade entre os dois, se aproximar dela, mas em vários momentos ela só é neutra. Tipo, ela não tem muitas reações. Uma coisa que eu gostei do Rebuild de Evangelion, mais do que eu gostei do anime original, é que no Rebuild eles focaram bastante na Ayanami no sentido dela parar de ser tão apática, porque ela tem um motivo pra ser apática, que eu não vou contar. Mas o motivo dela ser tão apática, o motivo dela se distanciar tanto dos outros, é bem abordado no filme, que várias vezes ela tenta se aproximar dos outros, sabe? Ela para de ser tão apática em certo momento e tenta se aproximar dos outros pra tentar entender quem ela é. Porque uma das mensagens que Evangelion passa é: você só é você se você tá cercado de pessoas. Ou eu posso ter me enganado nisso. Mas uma das mensagens que eu peguei com o Evangelion é: você porque você está cercado de pessoas. Se você não tivesse as pessoas à sua volta, você não seria você mesmo. Afinal, a gente é várias interpretações do que as pessoas veem da gente. Às vezes as interpretações estão erradas? Talvez. Mas por que estariam erradas? Tipo, a pessoa A acha que eu sou uma pessoa chata, a pessoa B acha que eu sou uma pessoa legal. Quem tá certo e quem tá errado? Por que alguém estaria errado? E por que alguém estaria certo? Ai, é muito legal esses pensamentos. E a Ayanami, com o passar do tempo, ela acaba se aproximando. E a gente começa a perceber como ela não sabe quem ela é. E talvez a vontade dela de querer estar perto dos outros é justamente para ela entender quem ela é, entender um pouco mais sobre si mesma, sobre os próprios gostos, sobre o que ela quer, o que ela deixa de querer. Tanto que no final do anime, foi uma das primeiras cenas, no final, tipo, mesmo, que ela parece realmente falar: não, eu quero isso. E ela meio que muda todo o rumo do anime. Meros detalhes, né? Tanto que tem uma missão que a Shinji e a Ayanami têm que fazer juntos, logo no começo do anime, que o Shinji vira pra ela e pergunta: Ayanami, por que você pilota o Eva? A Ayanami fala: pelas pessoas que têm à minha volta, pelos meus laços, porque eu não tenho mais nada. A Ayanami acredita que ela só tá ali pelos outros, sabe? É muito interessante essa psique da Ayanami. Enfim, tem mais uma personagem que eu queria falar especificamente, que é a Asuka. A Asuka é a nossa terceira pilota de Eva. A forma que ela é apresentada no anime original e no filme divergem um pouco, mas a ideia é a mesma. A Asuka é mostrada de uma forma grandiosa, digamos assim. Ela é um pouco extrovertida, pra frente, um pouco mimada, talvez, mas ela é mostrada como alguém que não tem medo de pilotar os Evas, como alguém que gosta de pilotar os Evas. Por exemplo, a Ayanami, ela não tem tanto medo quanto o Shinji, por exemplo, mas ela não mostra realmente gostar disso, entendeu? Não tô falando que ela desgosta, mas a Asuka, você vê que ela realmente quer pilotar o Eva, sabe? Tipo, é algo que, nossa, você bate o olho nela, você vê, essa mulher adora pilotar o Eva. E a Asuka é uma personagem que ela talvez seja um pouco egoísta, porque ela gosta de pilotar os Evas e ela gosta de ter a sensação que ela consegue fazer as coisas sozinha. Ela não gosta de precisar dos outros. Tem uma missão que os três vão: a Asuka, o Shinji e a Ayanami. Eu vou falar um pouquinho como foi isso no filme. Que eles têm que derrotar um anjo que é enorme, enorme assim. E ele tá vindo do espaço. E ninguém sabe onde exatamente esse anjo vai cair. Eles fazem alguns cálculos, então tem 3 lugares, que é mais ou menos uma estimativa de onde eles vão estar. Se fosse só um Eva, ele não ia conseguir abranger todo esse espaço. Então vão os 3.
Shinji, a Ayanami e a Asuka. A Ayanami começa a reclamar, falando que queria ir sozinha, que ela conseguiria ir sozinha. Ela... Não é que ela não goste de trabalhar em equipe, talvez ela não goste, mas ela quer provar pra todo mundo que ela é suficiente, que ela não precisa de mais ninguém, ela consegue derrotar os anjos sozinha. Ela não precisa do Shinji, ela não precisa da Ayanami. Tudo que ela precisa é o EVA 02, que é o EVA dela, que é o EVA vermelho. Muito bonito, por sinal. Então eles vão nessa missão, e o Shinji é o primeiro a chegar no anjo. O Shinji começa a segurar o anjo. Depois a gente tem a Ayanami, que chega correndo e protege o Shinji. Por último, a gente tem a Asuka, que é ela que meio que destrói o núcleo do anjo. Pra você matar um anjo, você precisa destruir o núcleo dele. Vamos supor que ele seria tipo um coração. E a Asuka, ela é a pessoa que destrói o núcleo, enquanto o Shinji e a Ayanami também que segurando o anjo. E todo mundo começa a gritar: Asuka! Mata o anjo! Destrói o núcleo! E ela: eu sei! E eu gosto muito dessa cena. Apesar da Asuka não querer fazer as coisas sozinha, eu sinto que ela é uma pessoa que trabalha bem em equipe, quando ela tá disposta a trabalhar em equipe, sabe? E... a Asuka tem muito disso, dela querer estar sozinha, dela querer provar pra todo mundo que ela é autossuficiente. Tanto que tem uma parte do anime que ela para de sincronizar tanto com Eva porque ela fica talvez com ciúmes do Shinji. O Shinji começa a receber muitos elogios e ela não tanto. Ela começa a se ver como se ela não tivesse mais valor, porque todo o valor que ela coloca em si mesma tá na habilidade que ela tem de pilotar o Eva. Tá na força que ela tem pra matar os anjos, não tá na Asuka. A Asuka não tem valor se ela não pilotar o Eva. E por causa de todos esses pensamentos dela, das memórias que ela tem do passado, ela acaba tendo uma taxa de sincronização baixa. Ela acaba meio que perdendo a aptidão que ela tinha. Não perdendo, né? No final do anime, ela pilota um Eva lindamente. Nossa, o final do anime tem umas cenas muito boas, muito boas. Se você não assistiu, assista. Eu recomendo você assistir o anime original, os filmes, os 4 outros filmes, assistam. É muito bom mesmo. A história da Asuka é que a mãe dela participou da criação do Eva. Só que a mãe dela enlouqueceu. Ela começou a tratar uma boneca de pano como filha. E ela não dava atenção pra Asuka. E talvez seja por esse motivo que a Asuka quer tanto provar que ela é suficiente. Porque por muito tempo ela não foi suficiente pra mãe dela. Porque a mãe dela preferia uma boneca. A mãe dela não preferia ela. E tudo é sobre os desejos deles. O Shinji deseja que o pai dele elogie ele. O Shinji deseja que o pai dele, que as pessoas gostem dele. Mas ao mesmo tempo ele tem medo de se machucar, ele tem medo de machucar os outros, então ele sempre fica nessa dualidade. E é tudo sobre os desejos dele, é tudo sobre... ele pilota o Eva por causa disso. As ações deles, a atitude deles são tomadas por causa disso. A Ayanami quer saber quem ela é, quer se aproximar dos outros. Ela quer, talvez, dar orgulho para as pessoas, ter laços fortes, conhecer o mundo. E tudo que ela faz é pensando nisso. A Asuka, por sua vez, ela quer ser autossuficiente. Ela quer provar pra todo mundo que ela é suficiente. Então tudo que ela faz é voltado nisso. Que nem a Misato. Tudo que a Misato quer é uma vingança dos anjos. Eu sinto que a Misato é uma personagem que ela quer muito isso, mas ela pende muito pro lado humano. Em muitas missões, ela acaba falando, tirem o Shinji de lá, no começo. Depois ela acaba, talvez dando mais confiança, talvez mais focada no objetivo dela de vingança, não sei. Temos outra personagem também, que é uma amiga da Misato, que eu não lembro o nome dela, ela é uma cientista, líder do setor de engenharia, eu acho. E a Hitsuko. E a Hitsuko também foca muito nisso. Só que a Hitsuko pra mim é uma personagem que poderia ter sido mais aprofundada. Então eu não vejo muito o que falar sobre ela, mas ela é uma personagem muito boa também. Só que eu prefiro falar de outros. E todo mundo tá tão focado nos seus desejos, em salvar o mundo, que acaba esquecendo de ter uma rota de fuga. E eu não tô falando de fugir de tudo, de fugir que nem o Shinji tava fazendo, que era fugir de tudo, que era não querer os anjos por perto. A gente tem um personagem que é o Kaji. O Kaji, ele é um agente da NERV também, e ele tem uma plantação de melancia. O mundo tá acabando e ele tem uma plantação de melancia. Mas o Kaji,
Ele é um personagem que enfrenta as coisas. Eu sinto que o Kaji é um personagem muito bom. Ele é um pouco canalha, entendeu? Cafajeste. Mas ele tem uma plantação de melancia e ele enfrenta as coisas. Ele não tem medo do que vai acontecer com ele em consequência das suas escolhas. Ele tem objetivos. E o Kaji, pra mim, é um personagem muito bom, porque ele tem uma rota de escape pra ele não ficar louco, mas ele não deixa de desejar as coisas, ele não deixa de fazer as coisas. Eu gosto muito do Kaji. Kaji é um personagem muito bom. E no decorrer do anime, a gente vai se aprofundando sobre os personagens, sobre quem eles são, sobre quem eles querem ser, quem eles querem também. Sobre o que eles desejam, sobre o que eles sentem. E, nossa, é muito bom. E as lutas são muito bem animadas, mesmo as antigas. Eu gosto muito do design dos Evas, do design dos anjos. E a mitologia em si é muito interessante. Se você quiser parar, sentar e tentar entender, eu vi vários vídeos sobre. Vi vídeos de diversos canais pra entender a mitologia de Evangelho e é bem interessante, só que eu não me arrisco a falar. Mas é bem interessante se você tiver disposição de ir lá. E Evangelho é um anime bom. Eu dou 9 de 10 pra ele, porque tem alguns detalhes que não me agradam. Eu acho que tem alguns personagens que eu gostaria de que tivessem mais atenção. Algumas coisas são meros detalhes, sabe? É só por isso que eu não dei 10. Mas eu fielmente recomendo. O anime e os filmes mais antigos estão na Netflix. Os outros 4 filmes eu sei que estão na Amazon, mas você consegue achar na internet por aí também. E é isso. Esse é o primeiro item da minha bucket list que eu fiz esse ano. E eu gostei muito de assistir Evangelion, eu recomendo a todos vocês que assistam. E agora a gente só tem mais esses objetivos para esse ano. E quando eu tiver mais atualizações ou quiser fazer um vlog, eu vou postando por aí. Comenta o que acharam. Desculpa se esse vídeo ficou muito longo ou muito nada com nada, mas eu realmente me diverti assistindo Evangelho. Eu realmente parei pra pensar quando eu tava assistindo Evangelho. Então, eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe, comente. Comentário é importante. Comenta o que você achou do que eu falei, se você já assistiu ou não Evangelho. Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima!